Agora você vai para o segundo bloco, aonde é um verdadeiro pulo do gato que eu vou falar aqui, sobre criptografia e cálculos hashes. Júlio, pelo amor de Deus, o que é criptografia e cálculo hash? Vamos lá. Um detalhe muito importante aqui, extremamente relevante, que quanto à cadeia de custódia da prova digital, justamente, por exemplo, aqui, acerca de imagens, como são os prints que eu falei aqui mais cedo, arquivos de foto, áudio, vídeo, entre outras evidências, é você analisar de onde partiu tais vestígios, para identificar se alguma criptografia no material, se há alguma criptografia naquele material que foi produzido. Você precisa entender sobre isso. E a partir daí, que deve ser esse material e essa criptografia, sobretudo, ela deve ser acompanhada. Anota aí, quando você vê uma criptografia, uma senha, você tem que ter acesso à senha de acesso. Você tem que ter acesso a essa senha de acesso. Parece ser redundante, mas a maioria das vezes não é entregue a senha de acesso ao material criptografado, tá? Não é. E você também tem que entender que você tem que verificar ali se há presente um cálculo hash sobre aquele material. Sobre aquele material. Júlio, qual que é o pulo do gato aqui? Qual é a diferença? A diferença é o seguinte, a criptografia, para a gente ser muito objetivo e correr aqui sem perder a qualidade, a criptografia ela garante a proteção do que tem dentro daquele vestígio. Vou te dar um exemplo aqui. Pendrive, computador, celular, tá? Tablet. Vou te dar um exemplo. Coletam-se informações de dentro desses dispositivos e para poder transportar esses dados para o processo, para o procedimento, envia-se para por exemplo, eu vou falar aqui de câmeras de monitoramento, DVR. Pega esse material, coloca num pendrive ou coloca num HD e daí eles vêm e cerca esse material com uma criptografia, ou seja, uma senha de segurança para acesso daquele material, para que somente pessoas determinadas tenham acesso àquele conteúdo, justamente por meio da senha específica. Ou seja, essa criptografia ela visa proteger. Por que eu estou enfatizando isso? Ela visa proteger que ninguém, além daqueles que devem, daquelas pessoas legalmente autorizadas, tenha acesso àquele conteúdo. Só que o segredo aqui, pessoal, é que o que está lá dentro, já pode ter sido manuseado errado, já pode ter sido coletado errado, já pode ter sido sofrido ali, com certeza. Muitas vezes já identificamos isso. Já pode ter sofrido uma adulteração. E eu sempre falo, por má fé ou desídia, quando o ser humano entra em ação, algumas coisas podem acontecer de errado, sem sombra de dúvida. E eu vou te dar um exemplo, tá? Recentemente eu tive atendendo um cliente em que utilizaram diversos prints de vídeos que colocaram ali dentro de um DVD, daquelas mídias, CD, DVD, sabe? E também, e para piorar, num papel sulfite, colocaram lá uma sequência alfanumérica ali e disseram que seria o cálculo hash. Então, saindo da criptografia, que visa a proteção de acesso ao conteúdo, nós estamos caminhando para o cálculo hash. O cálculo hash sobre aquele conteúdo que foi colocado naquele DVD, ele não tinha, além de não ter qualquer segurança, né, a ausência daquela criptografia, e nesse caso também, tão pouco a senha faria alguma diferença, né, essa criptografia, foi possível, diante de uma análise muito rápida, verificar que aqueles prints eles já haviam sido alterados. E o cálculo hash é justamente, diferentemente da criptografia que visa a segurança, a proteção
quanto ao acesso indevido, o cálculo hash ele tem por objetivo garantir a integridade e imodificabilidade. Grava isso. Imodificabilidade de determinadas evidências digitais, ou seja, visa afastar a possibilidade de contaminação do material que foi coletado anteriormente. Ô, Júlio, mas como que isso é feito? Como é feito esse processo? Por exemplo, no ato da coleta dos vídeos de um DVR, seria necessária a criação de um cálculo hash para que a cópia que deveriam criar na sequência, ela também fosse submetida a esse procedimento de criação do cálculo, a geração desse cálculo hash. Por quê? Se posteriormente você alterasse uma vírgula nesse arquivo originalmente ali coletado, gerado aquele cálculo hash, quando você fosse promover essa, como é que eu posso dizer, o cálculo, aí fazer a equiparação dos cálculos hashes ali, a verificação, essa é a palavra, a verificação dos hashes, você verificaria, identificaria que o hash gerado, ele seria diferente. Ele seria diferente, tá? Então, isso é de extrema relevância, porque muitas vezes te fornecem um determinado documento, uma determinada sequência alfanumérica e fala, ó, aqui é o hash, tá tudo seguro, tudo bonitinho, tá tudo, foi tudo preservado. Não, pessoal. Criminalista, você precisa ficar atento a isso. Isso não é algo imaculado no processo, tá? Não é. Outro caso real aqui importante que nós tivemos contato já há um tempo é que incriminaram uma pessoa que após a extração de dados pelo Cellebrite, essas mesmas imagens utilizadas, eu acho que eu falei para vocês lá atrás, foi utilizado também sobre aqueles arquivos, aquelas imagens que incriminavam, que colocavam a pessoa dentro de um determinado contexto criminoso, teve um cálculo hash realizado automaticamente ali pelo Cellebrite, pela extração do Cellebrite. Só que analisando os metadados, Júlio, que metadado? A data, a hora, a geolocalização, a conexão de dados, foi possível verificar que, na verdade, aquelas imagens elas foram inseridas já quando o celular estava em posse, já em sede policial. Então é importante você observar, é importante observarmos aqui que não é incomum encontrar situações em que esses procedimentos, infelizmente, e os cuidados que deveriam ter sido adotados, que nós já falamos até aqui, foram completamente ou até mesmo parcialmente desconsiderados pelas autoridades que estão ali responsáveis pela persecução criminal, sobretudo naquela fase investigativa, e eu repito para você, seja por má fé ou por desídia, aconteceu isso, a quebra da cadeia de custódia é certa. É certa. E se for o único elemento de prova produzido em desfavor do seu cliente, vai ser considerado nulo. E o seu cliente vai ser posto em liberdade ou ter a absolvição dele garantida, tá? Ou ter a absolvição dele garantida, que não é incomum. Mas seja qual for, tá, pessoal? Identificando que não foram resguardados esses procedimentos, é extremamente necessário que com essa inobservância, desculpa, com a inobservância dos procedimentos que nós falamos aqui, resumidamente, pessoal, deságua obrigatoriamente na quebra da cadeia de custódia. Na quebra na cadeia de custódia, que é justamente representada nesse caso que nós construímos aqui, pela desobediência, pela ausência de comprovação de que foram obedecidas as regras. É extremamente importante você observar isso. Professor, o cálculo hash precisa ser apenas um de todo o material coletado? Não entendi a pergunta muito bem, não, doutor. Se puder reformular ela, mas assim, não é vai depender o momento. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Aprendeu o celular. Esse celular ele vai ser submetido a uma extração de dados pelo Cellebrite. Vai coletar tudo que tem dentro,
vai recuperar mensagens apagadas, não sei o que, aquela coisa toda. Isso a gente vai ver de forma muito detalhada lá dentro do treinamento. E aí, quando traz para fora esses dados que foram coletados ali dentro, o Cellebrite ele gera um hash, um cálculo hash de todos os dados que foram ali individualmente. Individualmente, tá? Individualmente. E aí, o que acontece? Se houver aí toda a cautela pericial, eles vão gerar também um hash do todo. E aí, depois de posse do material bruto, do produto bruto das extrações, você tem a possibilidade de realizar esse cálculo e identificar se houve alguma adulteração ou não. Doutor Gilvan, como ter a garantia que o código hash, o cálculo hash, na verdade, é verdadeiro? Existe mecanismo para você fazer esse cálculo, para você fazer essa verificação, e nós vamos ver lá dentro do treinamento. Pessoal, resumidamente, falei agora no segundo bloco sobre a importância da criptografia, que se trata, que afeta a segurança quanto ao acesso, à proteção daquilo que foi produzido, e também falei sobre o cálculo hash, que visa preservar a integridade e garantir a imodificabilidade daquilo que lhe foi apresentado. Beleza? Vamos lá. Produção, pode passar o slide, se tiver. Oi. Show. Não, show de bola. Eu quero agradecer aqui, de fato, no início eu te parabenizei pela sua decisão de estar aqui hoje nesse encontro. Ó, horas que nós estamos aqui. E agora eu quero te agradecer do fundo do coração por você ter participado. Se você entender, assim como nós falamos aqui, que é possível esse conteúdo transformar a sua vida, a sua carreira, foi uma honra estar aqui com você até aqui agora. Espero que você tenha aprendido aí um pouco sobre esse tema que, de fato, é complexo, porque tem muita teoria que envolve esse tema, essa temática. A legislação, as alterações que vieram com o pacote anticrime, trouxeram ali 10 etapas, só que não traz a prática de como que aquilo deve ser garantido. E hoje eu tentei te mostrar aqui, eu acredito que consegui contribuir para o seu aprimoramento, para o seu conhecimento um pouco mais. Fechou? Um forte abraço, até mais. Tive êxito num processo difícil, um processo muito importante, naquela tráfico de droga, a pessoa estava tentando embarcar para Dubai. E eu consegui, através de um dos seus métodos, que são vários, provar todas as localidades dele, os horários, conforme ele mencionou no seu termo de declaração na Polícia Federal. E lá estavam todos os trajetos. Através desse método, eu consegui soltá-lo antes da audiência, 10 dias antes da audiência, mais precisamente, e o alvo não conseguiu ser solto. Então, se eu não tivesse o conhecimento da mentoria, se eu não soubesse usar, eu não teria conseguido esse êxito. Meu nome é Donald Chagas, sou advogado criminalista há mais de 15 anos. Passando aqui para deixar um recadinho aí para você, que é criminalista, sobre a imersão, sobre o curso do Júlio Luz. Eu já fiz as 2 mentorias com eles e foi com certeza um divisor de águas aqui no escritório. Conseguimos absorver nossos clientes através das nulidades que nós conseguimos detectar no processo, mas tudo isso foi possível por causa da imersão. Então, hoje, as interceptações telemáticas, telefônicas, são o carro-chefe da Polícia Federal, do GAECO. Então, quem não tiver a par da situação vai deixar de entregar qualidade e excelência ao seu cliente. Então, quem tiver a oportunidade, faça. Eu estou dentro dessa de novo. Cara, é um divisor de águas, então não perde essa oportunidade. Eu me chamo Pedro Escobar, sou advogado criminalista e atuo há 10 anos. E esse curso é para você, advogado e advogado criminalista, que assim como eu, procura aprimorar o seu conhecimento de forma estratégica no combate às provas digitais. Durante o curso, os alunos podem trazer casos reais, casos práticos para debate, e o professor vem com estratégias assertivas para você refutar
cada uma das provas digitais e a maneira da sua colheita. É disponibilizado também o acesso às interfaces dos principais softwares utilizados pelas autoridades policiais, quer seja o Vigia, Guardião, Cellebrite, e assim de forma assertiva você consegue conciliar a teoria na prática para que de maneira estratégica você possa aplicar nos seus processos, a partir de hoje, aí no seu escritório. Eu, de forma assertiva, em tão pouco tempo, tenho trabalhado e obtendo resultados em casos reais, práticos, e que tem trazido total diferença na forma de atuação. Então, eu aconselho a você também fazer parte desse time e não ficar de fora dessa oportunidade, porque um curso como esse você não acha em lugar nenhum. Vem com a gente, avante a defesa.